poder. Afrânio, querido amigo, Afrânio é um incentivador da Casa dos Humildes. Eu faço prece para ele não me colocar muito alto, mano, só porque a gente faz a leitura de manhã da obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Essa é uma leitura que tem feito muito bem para nós, porque Jesus trouxe palavras tão bonitas e a gente tem dificuldade de entender. Então Emmanuel vem com essa gentileza, esse carinho como grande educador que ele sempre foi, Oi, Marilene. Pois é, Marilene, a saudade vai crescendo. Minha querida Laudete chegou. Laudete, pessoal, é aquela senhora lá da comunidade da Laje, atrás do Geraldão, onde nós fizemos muitos natais para as crianças de lá. E por motivos do momento, ela recomendou que a gente desse uma parada, então nós estamos fazendo em outro lugar. Mas a gente ainda vai sempre lá levar um beijão para ela. É uma guerreira, uma lutadora. Minha querida Zildete, essa abençoada. Olha a Lelinha Zildete aí, Lela. Claudinha, ela que é da abelhinha, que você mandou as fraldas lá para os bebês. Ela agradeceu muito. Zildete é uma abençoada na vida da gente. Bom, nós estamos no nosso momento, vamos fazer a nossa prece, levando o pensamento a Deus, sentindo a espiritualidade amiga nos envolvendo, para que as bênçãos de Jesus caiam sobre nós e sobre o nosso lar. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai amado, confiantes na Tua afirmativa de que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, Tu lá estarias. Que nós, Senhor, agradecemos essa oportunidade para que Tu adentres no nosso lar e realizes, Senhor, todas as transformações necessárias e os milagres, Senhor, nos trazendo aquela felicidade que nós não esperávamos. Abençoa-nos durante toda a palavra e que cada um, Senhor, enquanto estivermos com o pensamento elevado a Ti, sintam a Sua presença junto de cada um. Assim seja. Bom, quando nós falamos do Senhor Allan Kardec, nós sempre nos reportamos ao codificador da doutrina espírita. Não deixa de ser. Mas, por vezes, nós pensamos que quando ele fez aquela codificação, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou em ordem cronológica a vida de Jesus. Mas não foi bem assim. Vejam a sabedoria do grande educador, o Senhor Allan Kardec. No capítulo 1 ele diz, eu não vim destruir a lei, ou seja, dar cumprimento à lei de amor. No capítulo 2 ele diz, há muita morada na casa de meu Pai, ou seja, nossos entes queridos, nossos parentes, os antepassados, os homens da antiguidade, aqueles que conseguiram, estão morando em alguma residência no universo, que é a casa do Pai. No capítulo 4, ele diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele já dá uma pincelada para futuras abordações sobre a reencarnação. Então ele coloca nos 4 primeiros capítulos a base do ensinamento. E no capítulo 5º, que é esse que nós estamos nos prendendo hoje, que faz parte do estudo dessa noite, ele inicia com uma bem-aventurança. Interessante, ele inicia com uma bem-aventurança. Bem-aventurado os aflitos. E quem são os aflitos? Nós. Somos toda a humanidade inteira são os aflitos. Que interessante é que não é a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança são os pobres de espírito. E tudo faz crer que ele iria seguir as bem-aventuranças uma atrás da outra, não. Mas no capítulo 5º do Bem-aventurados aflitos, ele faz uma pausa e no capítulo 6º ele coloca o Cristo Consolador. Ou seja, ele traz a base e logo em seguida ele traz o consolo. Então, é nesse sentido que a gente vai vendo a importância de nós termos esse... Ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 32 itens. Então, veja a importância que o Sr. Allan Kardec dedicou a esse capítulo, porque a mensagem era para uma humanidade aflita.
Quando Jesus chega na Galileia para revelar o seu reino de Deus, o reino de justiça, ele encontra um mundo mergulhado numa série de contradições. É certo que o pensamento filosófico na Grécia havia atingido sua culminância. Inúmeros filósofos e artistas embelezaram a Grécia e tornou aquela região um ponto de referência de intelectualidade humana. Por outro lado, no Império Romano, dava-se lições de organização. Jamais foi vista uma organização social tão bem feita, né? Os exércitos começaram a se organizar, o sistema de correio, de comunicação, sistema de irrigação. Então, o Império Romano, ele realmente, praticamente conquistou o mundo com todos esses incrementos que ele colocou para a humanidade. Então, era comum que quando alguém, mesmo com toda essa suntuosidade de poder e de conhecimento, mas vejam as contradições que Jesus encontrou. Era muito comum quando alguém fosse pego em adultério, apenas a mulher seria apedrejada. E se alguém constrangia um senhor, ele se tornaria seu escravo. Ou seja, o senhor ele chegava ao ponto de cegar o seu escravo, fosse ele mulher, criança, ancião, simplesmente para ele não fugir. Isso era uma prática comum, respeitada, aceita. E o trabalho em si, tudo isso que a gente faz no dia a dia, era uma diminuição do status social dos abastardos. Então eles se cercavam de escravos e se entregavam ao ócio da vida, né? Lá no inconsciente profundo da gente, a gente ainda tem essa ideia, alguns, né? Eu já tive, mas a doutrina espírita está me tirando. Ah, se eu tirasse na loteria, não trabalhava mais para ninguém. Isso é saudade daquela ociosidade. Então, os escravos, eles eram encarregados mesmo até da educação das crianças, né? Como o escravo que a gente encontra na obra 50 anos depois, o escravo Nestório, que ele conhecia a história romana tão bem quanto os próprios romanos. E quando o tribuno, Elvídio Lúcio, convida ele para que ele seja o orientador de suas duas filhas nos costumes romanos. Daí o conhecimento, que é uma obra linda, 50 anos depois, belíssima, vale a pena ser vista. Então o conceito de justiça era bastante de torcer. Não havia uma diferença entre justiça e vingança. Por essa razão, era muito comum que os juízes, que também acumulavam a função de legisladores, eles condenassem pessoas às galés, que era aquela escravidão em navios, onde ele entrava ali para remar e só saía morto, como é o caso de Estevão, da obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. Então era um misto de crueldade com aplicação da lei, né? E tudo isso inspirava o que se chamava de justiça. É nesse quadro, exatamente nesse quadro, que Jesus chega para pregar o seu evangelho de amor. Então veja a turbulência que o mestre encontrou. Então, nas boas aventuranças, ele deixa sua marca maior, né? Então Jesus já começa ali nas bem-aventuranças, dizendo para que veio. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque vossos é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que tem sede de fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados agora vós que chorais, porque rireis. Então isso está em Lucas, em Mateus, em João e em Marcos. Então as compensações que Jesus promete para os aflitos da terra, elas vão se realizar na vida futura. Na vida futura. Nós podemos amenizar essas aflições e já ser relativamente feliz agora, se perseverarmos, né? Se formos criteriosos com aquilo que nos causa aflição. Então, quando lhe trazem uma mulher pega em adultério, eles indagam Jesus dizendo: Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E ele diz aquela frase monumental que traz a concepção de justiça até hoje. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que se considera puro, isento de qualquer mácula, que a execute. Então a autoridade moral de Jesus era tamanha.
era tão intensa que o evangelista João diz que quando ele proferiu essa passagem, todos começaram a sair. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Os mais velhos porque tinham uma consciência mais culpada. Os mais novos porque traziam no seu inconsciente profundo equívocos de encarnações anteriores. Então, algo disseram a eles que eles não tinham autoridade de apedrejar aquela mulher. Então, Jesus esclarece que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por meio do qual ele venha. Ou seja, apedrejar uma mulher sem julgamento apenas porque fazia parte, isso era necessário, mas ai daquele que apedrejasse. Aí daquele que infringisse essa conduta sem ter autoridade para isso. Né? Dirigia-se Mateus um dia assim para Jesus e Jesus disse para ele: Mateus, um dia tu vai entender, tu vai compreender que o homem, na verdade, ele é mais frágil do que perverso. E as fragilidades o tornam presa fácil do mal. Então, essa defesa que ele tem com essa brutalidade é mais uma fraqueza do que uma fortaleza. Humberto de Campos, o espírito, ele conta que Tiago chega a Jesus e diz: Mestre, eu não entendo essa afirmação que fizeste que é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele porque ele era venha. Se é necessário, eu não estou entendendo. E acrescenta: eu entendo que se há uma justiça soberana que rege nossos destinos, onde houver um assassino, amanhã teremos uma vítima, criando um ciclo vicioso. O assassino de hoje será a vítima de amanhã. Então Jesus compreende a extensão da pergunta dele, da preocupação dele, diz: Tiago, como se dá o processo de redenção do mal na lei mosaica? Não, e Tiago diz: olho por olho, dente por dente. Então Jesus diz: a lei mosaica já é um grande avanço. Porque antes da lei mosaica, se algum semelhante era ferido, aquela pessoa tinha o direito de dizimar todos os seus descendentes. Então, a concessão do olho por olho, dente por dente, trouxe um avanço, onde a vingança é proporcional ao agravo. Embora tenha deixado para a posteridade um Deus vingativo, um Deus que revida. Né? Isso são palavras do Sr. Allan Kardec. Mas o primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Jesus pergunta: como pode, Tiago, alguém amar a Deus fazendo mal à sua obra? Porque nossos irmãos são obras de Deus. Quando olhamos para a revelação do Velho Testamento, só enxergamos o olho por olho, dente por dente. Ninguém se recorda que a lei mosaica se inicia com a revelação da lei de amor. Amarás o teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque nem mesmo Moisés, que recebeu essa lei, ele conseguiu exemplificá-la, devido à ignorância que reinava na época. Então, quando todos se retiram, aí agora vem para nós a parte mais importante do encontro de Jesus com aquela mulher adulta. Jesus chega para ela e diz: mulher, cadê aqueles acusadores que estavam querendo te apedrejar? Ela diz: Senhor, eles foram embora. E ele diz: eu também não te julgarei. Agora segues e não torne a pecar. Então Jesus abdica a função de julgador e toma a função de educar. Passa a ser esse grande mestre para a humanidade até os dias de hoje, levando a mulher a se libertar de sofrimentos imediatos através de uma boa orientação. Mas na frente está nas mãos delas, no uso do seu livre-arbítrio, enfrentar outro apredejamento ou guardar em definitivo a orientação do mestre. Porque todos nós somos muito ligeiros em acusar, muito rápido. Eu venho me policiando constantemente, né? Raninha, minha querida filha, linda e amada,
Quando eu via um acidente de carro, que eu ia levar ela para a escola, eu dizia, no mínimo bebeu. Pai, como é que tu sabe que ele bebeu? Então, isso era um julgamento premeditado, equivocado, e eu, graças a Deus, com a ajuda dela, eu parei, né? Então, ninguém sabe de onde se origina um mal. O que levou uma criatura a se transformar numa pessoa perversa. Jesus ensina que o criminoso é um doente, e que o mal é uma doença, e que ao invés de ser punido, ele deve ser tratado, até ser curado. Quando Simão Pedro retira a espada e corta a orelha do soldado que deu voz de prisão a Jesus, imediatamente Jesus disse, Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deixando para sempre no Evangelho a lição de causa e efeito. Então essa lição não é uma lição criada pela doutrina espírita, não é criada pelo senhor Allan Kardec. Foi o próprio Jesus. O que faltava era interpretar esta lei, como é que essa causa e efeito iria se processar. Porque todo mal que nós semeamos e toda dor que nós plantamos, nós mesmos teremos que colher seus frutos. E isso é justo. Isso é justo. Muitas vezes a gente não entende por que é que alguém está passando por tamanha aflição. É claro que para desenvolver a misericórdia, a compaixão e a caridade, eu vou ter que estender a mão e aliviar o seu sofrimento. Não cabe a mim dizer, está sofrendo porque pecou. Não. Não somos juízes e estamos aqui para aprender. Por isso que estamos no meio dos aflitos e muitas vezes somos socorridos também pelas nossas aflições. Porque se o assassino soubesse que amanhã ele vai lutar no leito de dor, se alguém que está hoje desviando verbas soubesse que numa próxima encarnação passaria por necessidades, no mínimo pensaria 2 vezes se usaria as mãos para furtar ou para cometer crimes. Isso que levou Jesus a dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, porque não tinham consciência dos seus atos. Porque se soubessem, com certeza não fariam. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer ser carrasco de si mesmo. Já pararam para pensar aonde, e às vezes a gente fica pensando, puxa vida, essas situações insalubres do planeta não acaba nunca. Acaba sim, acaba. Um dia tudo isso vai dissipar, nós não teremos morte, doenças, né? Não teremos crimes, não teremos agressão, violência, o respeito vai imperar no planeta. Porque o planeta tem uma função depuradora, é um planeta de prova e expiações. Se nós estamos aqui, é para aprender lições do amor incondicional, do perdão sem limites. Porque se nós já tivéssemos tudo isso, nós estaríamos encarnados em outros mundos felizes. Porque, vamos imaginar, a gente fica jogando pedra naqueles que estão desviando verbas públicas, verbas que seriam destinadas para hospitais, para a escola, para a construção de casas populares. Não precisa nem responder, viu? Não bote aí não. Imaginem aonde é que esses espíritos vão reencarnar. Já está explicado. Numa região que tenha a escola que ele construiu, o hospital que ele construiu e a residência que ele construiu. Porque ele vai colher o que ele fez. Se ele não fez nada, ele não vai encontrar nada. Então é nesse sentido que nós temos que estender a nossa mão para esses que estão mais aflitos do que nós. Porque a sua consciência os deixam adormecidos a tal ponto que se, em vez de se dedicarem, agradecendo a Deus pela oportunidade, vivem reclamando e se envolvem em outros crimes. Porque a lei é de justiça, amor e caridade. Kardec não está falando de 3 leis, ele está falando de uma única lei, no singular, lei de justiça, amor e caridade. Então ela, para ser justa, ela tem que ser amorosa, e ela tem que ser dada sem esperar nada em troca. Porque caridade é aquela que dá com uma mão sem que a outra veja. A lei é de amor. Quando falamos da lei de causa e efeito,
sempre pensamos no sentido negativo. Por quê? Porque ainda queremos a punição dos outros. Esquecemos que estamos também inseridos nessa lei. Então, tudo que eu desejar para os outros vai voltar para mim. Porque não há privilégios na lei de Deus. Deus não distribui dons. Ele não fez uns melhores em condições melhores. Não, todos simples e ignorantes, iguais. Nós temos exatamente o que conquistamos pelo nosso esforço e pela nossa dedicação. Somos gratos, claro, aos nossos pais, aos nossos amigos, aos mestres que vieram nos mostrar o caminho, mas nós tivemos que andar com nossas próprias pernas. Se hoje alguém veio com um talento musical, é porque em muitas encarnações se dedicou aos estudos e aos exercícios extenuantes. E hoje a música é para ele um patrimônio, faz parte da sua essência. Como a minha querida irmã Lelinha, né, que pinta assim de olho fechado. Claro, na humildade dela, ela foi se aperfeiçoar numa escola, né, porque esse é o papel de um espírito, cada vez mais alcançar, né, a pureza de suas tarefas. Mas, com certeza, em encarnações anteriores, já se dedicou muito em escolas, como se deu lá na parábola do filho pródigo, né? Um conquistou e o outro jogou fora, né? Jogou fora todos os talentos que ele tinha. Ainda bem que nós temos os dispositivos divinos da misericórdia agindo em nosso favor. Porque Deus nos criou para ser feliz e, como um bom pai, ele vai sempre criar situações amorosas, boas, que estejam dentro da nossa capacidade de aprender. Às vezes é através de uma dor que vai apenas dar uma lição, eu aprendi e ela vai embora. Porque se homens falíveis como nós temos medidas que protegem o criminoso, hoje o criminoso ele é chamado de reeducando. Você não chama mais de criminoso, porque ele cometeu o crime, mas ele está se reeducando. Então nós temos que mostrar para ele que ele é um aluno, ele está aprendendo uma coisa nova. Porque se eu digo que ele é um criminoso, ele vai acreditar que será sempre um criminoso. Então está se reeducando. Né? Como é o famoso caso de Hilário Silva, né? No livro A Vida Escreve, né? Psicografia de Chico Xavier, que ele diz que uma criatura mergulhou na carne e ele trazia compromissos sérios de crimes do passado e ele precisava perder um braço. Mas ele era muito caridoso, fraterno, atencioso, bom, desprovido de qualquer apego. E no dia do acidente que ele deveria perder o braço, a misericórdia divina criou os mecanismos para ele perder apenas um dedo. Porque não havia necessidade, ele já tinha aprendido a lição. Ele ia passar assim, porque estava no seu projeto reencarnatório, ele passar por aquela situação, caso ele não tivesse aprendido através do amor. Então a dor estava pronta para esperar por ele. Mas não havia necessidade. E no acidente ficou ali uma marquinha, uma lembrança, e que ele intuitivamente deve ter agradecido muito a Deus. Porque nessa jornada de aperfeiçoamento, nós recebemos uma moratória para a quitação de nossos débitos. Esperando que a ação do bem apague em nossa própria consciência os incômodos do mal realizado no passado. Porque o amor ele vai cobrindo essa multidão de pecados. Nossa mente vai começando a nos inspirar, a nos promover paz, tranquilidade e segurança. Porque verdade seja dita, viu? A gente falou de reencarnação, não é a primeira vez que estamos aqui, mas já pensou se nós puxássemos a ficha das nossas últimas 500 encarnações e fosse somar todos os débitos? Seria praticamente impossível nós quitarmos todos esses débitos. E a misericórdia divina ela é muito presente. Chico Xavier conta um caso de uma garota que tinha 5 anos. 5 anos. Ela era cega, surda,
não tinha os 2 braços. Criaram a imagem, só que com 5 anos ela pegou uma grenguena e os médicos foram pedir autorização à mãe para amputar as 2 pernas. Não foi fácil. A decisão não foi fácil, mas era preciso. Depois os espíritos amigos vêm dizer que aquela criança, no fundo da sua alma, o seu pensamento, estava pedindo para ela atravessar a rua para ser atropelada por um carro. Porque há 10 encarnações sucessivas que ela cometeu o suicídio. E a misericórdia divina agora veio com essa bondade, onde nós só enxergamos o sofrimento, dando a ela a condição de terminar por mais 35 anos a sua tarefa redentora e voltou cumprindo uma encarnação inteira. Ah, mas Deus ajudou. Quando a gente souber o que Deus fez por nós para a gente estar hoje aqui conversando, a gente vai querer ser o maior trabalhador do Cristo do mundo. Eu espero que quando isso chegue, nós já estejamos totalmente tomados pelo amor incondicional para não se tornar um fanático. Para o orgulho tomar conta, a vaidade e sair nas praças públicas dizendo: Jesus me protege e me ama porque eu faço o que Ele pede. A gente vai dar com a direita, como os muitos estão por aí. Nesse momento que nós estamos recolhidos, milhares estão na rua, levando alimento, levando um farnel, um remédio, um abrigo, e assim sucessivamente. Não é? Porque essa não pode ser a justiça divina. É por isso que Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele diz: a expiação é a medida da lei, apenas para os corações endurecidos. Apenas para os corações endurecidos. Mas, infelizmente, existem muitos que visitam leprosário, orfanato, creche, hospitais, que são esses que eu falei, que querem mostrar à sociedade que são bons, mas dentro de casa são verdadeiros tiranos, intolerantes, impacientes, incompreensivos. É mole com algumas coisas, mas em outras, talvez as mais importantes, o coração está congelado. Humberto de Campos conta um caso em que Simão Pedro se sentou nas margens do lago de Tiberíades e repentinamente Jesus, em espírito, após a crucificação, senta-se ao lado dele e diz: Simão, por que estás triste? Ah, Senhor, estão me acusando de ladrão. Jorebe me acusa de receber alimentos, agasalhos, dados para a humanidade e que eu estou desviando para mim mesmo. Jesus diz: não se preocupe, Simão, Jorebe vai viver. Ah, Senhor, mas o Senhor não sabe, eu tenho parentes que são violentos comigo, eles me agridem, me ofendem. E Jesus diz: Pedro, fica tranquilo, eles vão viver. O certo é que nós todos vamos viver. E as mãos que estão praticando o mal hoje vão viver. Vão passar pelas tristes experiências da dor, da humilhação. Não que o Criador puna, mas é da lei justa e educativa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque eu só sinto a dor quando ela me atinge. Chico uma vez estava chorando por uma sobrinha que estava desvalida, já à beira da morte, e a Emmanuel disse: por que você está chorando? Ele disse: minha sobrinha está morrendo. Mas tantas pessoas estão morrendo e eu nunca vi você chorando. Emmanuel era muito severo com Chico, mas é verdade. É verdade. Se eu não estou amando quem está dentro da minha casa, como é que eu quero amar quem está distante? Porque quem não aprende pelo amor, infelizmente, se não aprender, pelo menos vai sentir a dor, que vai lhe trazer reflexões para um futuro aprendizado. Simão Pedro, na obra Paulo e Estevão, ele disse: se alguém te convida a caminhar 1 milha, Paulo, anda 2 milhas, porque é na 2ª milha que o inimigo tem a chance de nos conhecer e nos perdoar. Nós temos o hábito de guardar mágoas. Alguém nos faz sofrer,
a tratamos com uma intensidade injustificada. Esquecemos que, assim como nós, as pessoas mudam e, pela falta do perdão, nós enxergamos com o sentimento acumulado de encarnações anteriores, encarnações passadas, voltando a sentir aquele sofrimento que já era para ter sido eliminado. Mas a mágoa, somada à mágoa de hoje, traz a mágoa eterna, que aí sim os crimes são cometidos por essa intolerância. E nós, espíritas, sabemos que quando nós plugamos num sentimento forte, imediatamente nós atraímos semelhantes que vão somatizar e muitas vezes nos sentimos frágeis, fracos, sem força. Vejam, até hoje, vejam só, até hoje se fala mal de Judas, o apóstolo que traiu o Cristo. Já passaram 2000 anos. Judas já reencarnou, possivelmente já é um espírito iluminado, já deve ser um espírito que já está, porque ele conheceu Jesus de perto e ele não traiu Jesus, ele se equivocou. Ele se equivocou. E vendo que estava equivocado, o mal que ele tinha feito, tirou a própria vida, se enforcando. Né? Então, essa ideia que nós vamos cristalizando e guardando. As pessoas mudam, todo mundo muda. Quantas pessoas olham para nós e gostam de conversar com a gente porque esqueceram quem a gente foi no passado? Então é preciso o perdão. O Espiritismo nos mostra porque sofrem uns mais do que os outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem haver feito nada que justifique essa condição. Já reencarnaram assim. Mas bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso reino é o reino dos céus. Então essa bem-aventurança que Jesus diz é saber viver o aqui e o agora. Essa é a condução. Essa é a condição que me foi colocada. Isso não tem que dizer que eu tenho que deitar ao ar livre, na chuva, ao relento e procurar comida no lixo. Não, não é isso que ele quis dizer. Pobre de espírito é aquele que já consegue eliminar o orgulho e a vaidade do seu coração. Não se sente rico dos valores da terra. Bem-aventurado vós que tendes fomes, porque serais saciados. Então, esses pobres que Jesus se refere são aqueles que passam por humilhação no mundo com resignação, a ponto de não se sentirem ofendidos. Mas tu viu o que fulano disse contigo? Não, o que foi? Rapaz, ele disse isso contigo, eu nem vi. Porque não tocou no seu coração, ele está desprovido de defesa contra aqueles que ainda são, né, egoístas, aqueles que ainda têm falta de respeito com a condição do outro. Então, por que tantas aflições nesse planeta nosso? No Evangelho, no capítulo 3, Kardec responde. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui é um hospital. Então, no hospital a gente só vê doente, estropiado. Numa penitenciária a gente só vê brutalidade, vício. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enfermiços. Então, dentro dessas diversas moradas do Pai, a Terra é essa morada que tem a condição de planeta de expiação e prova, onde nós estamos presos, doentes e, consequentemente, aflitos. Aflitos na proporção de eu não estou me esforçando para entender os que me causam aflição. Que a mensagem que o Espiritismo nos traz, ela é demasiadamente clara. Deus é soberanamente justo e bom. E tudo que provém de Deus é cheio de razão e de justiça. Então não tem nada fora do lugar. O nosso destino é a perfeição. Se nós reencarnamos lá nos homens primitivos, vê o quanto já avançamos. Alguns de vocês aí falam 3, 4, 5, 6 línguas, né? Abre a cabeça de um paciente, faz cirurgia. A outra, né, que essa minha irmã querida, entra assim com a mente dela na mente de um paciente, que ela é psicóloga, e consegue trazer a ferida para fora e curá-la. Veja quanta evolução nós já conseguimos. Está faltando nós fazermos isso em nós mesmos. Esse é o grande segredo da reencarnação. Eu preciso aprender a cuidar das minhas feridas,
das minhas dores, das minhas mazelas. É o conhece-te a ti mesmo, que está lá no portal de Delfos, né, que Sócrates colocou, mas a mensagem não é dele. Ele já escutou lá no portal de Delfos. Conhecer a si mesmo. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu vim fazer aqui. Qual é o meu papel nessa sociedade, junto de aflitos e de doentes. São provações pessoais intransferíveis, mas nós podemos suavizá-las praticando o bem. Aí a doutrina espírita é fantástica. Fora da caridade não há salvação. O amor cobre uma multidão de pecados. Pedro deixou muito claro. Não há perdão mágico, gratuito, sem transformação interior, sem reparação dos erros cometidos. Ninguém está fadado ao sofrimento eterno. Jesus deixou bem claro, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. O Evangelho nos oferece diretriz perfeita, a conquista da saúde espiritual, que se estenderá aos corpos nas futuras encarnações. É uma doutrina que afirma que a semeadura é livre. Cada um é livre para fazer o que quiser, é verdade. Agora a colheita é obrigatória. Cassimiro Cunha. Psicografia de Chico Xavier. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, que essas vibrações fiquem impregnadas em nosso lar, em nosso coração, se estenda por nossos vizinhos, pelo nosso país e chegue ao coração dos governantes, para que eles se sintam em condições de promoverem leis justas e fraternas, extrapolando toda a sua condição de fazer o bem ao qual ele tanto se comprometeu. Um beijo grande, Sleide, Alfredinho, um beijo no coração. Tem muitos que eu não falei, meu Rodrigo lá de Natal, né? Um beijo imenso. Até o próximo domingo, 18h10, vamos ficar orando um pelo outro. Muita paz.